Bom, vamos, então, estava só falando um negócio aqui com quem está nos ajudando. Bom, estamos com 36 já ouvintes, são 7:02, então eu vou iniciar a nossa atividade. Bom, essa atividade foi desenvolvida a partir de um apoio da Secretaria de Saúde, da Fundação Saúde, que nos pediu para nós, do IED, já que a gente trata de menopausa, estamos em total parceria com o Instituto de Ginecologia, lá no Hospital no Moncorvo Filho, para que a gente desenvolvesse uma atividade em comemoração ao Outubro Rosa, na verdade, assim, né, para que a gente reforce as atividades pelo Outubro Rosa, o mês que a gente relembra as mulheres que elas têm que se cuidar, como elas devem se cuidar. Então, eu acho que a gente tem total capacidade de trazer essa informação adequada. E aí eu solicitei alguns parceiros, seja do IED ou de próprio serviço, para que assim, nos ajudasse nessa atividade, nessa live. Então, eu queria agradecer a Rita Vasconcelos Vaz. Ela era coordenadora do ambulatório de endocrinologia feminina até ano passado, quando ela se aposentou. Ela, hoje em dia, é vice-presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina da SBEM, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Quem a sucedeu foi a Graziela Mendonça, que está aqui com a gente também. Ela agora é a nova coordenadora do ambulatório e tem nos acrescentado muito, até porque ela também domina uma área que é a parte de metabolismo ósseo, densitometria, então ela tem colaborado bastante com a gente nos estudos lá na endocrinologia feminina. Eu tenho o Dr. Ricardo Bruno, que é ginecologista e também trabalha com reprodução humana, ele é do Instituto de Ginecologia da UFRJ, um grande mestre, descobri que é um grande sommelier também, então, assim, temos outras coisas para discutirmos aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua parceria de estar aqui com a gente essa noite. E o doutor Elderson Tourinho, que é o nosso radiologista, super parceiro do IED, está sempre presente em todas as atividades, nas sessões clínicas, nos ajudando, nos ajudando a elucidar nossos diagnósticos. O doutor Elderson recentemente foi nomeado, então, presidente da Academia do Rio de Janeiro de Medicina. Então, já demos o parabéns aqui para ele antes, mas gostaríamos de renovar nossos parabéns. Doutora Eda, só para te falar que você está sem a câmera, tá bom? Só para Perfeitamente, eu já voltar. percebi aqui. Perfeito, então tá bom. Então, boa noite a todos, muito obrigada pela presença. E a nossa ideia aqui é um bate-papo, algo bastante didático, objetivo, em que vocês podem se sentir à vontade para mandar pelo chat as perguntas que eu vou colocar para os nossos debatedores, tá bom? A gente vai tentar começar, primeiramente, falando sobre exatamente o que é a menopausa, pelo que a mulher passa durante a menopausa, né? Quando ela começa a iniciar esse processo, é uma fase da vida que toda mulher passa. E eu vou começar, então, com a Graziela e vou perguntar para ela o seguinte: quando a mulher deve procurar seu médico para avaliar se está na menopausa? Então, eu queria primeiro dar boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Então, começando a falar, quando a mulher ela vai procurar o médico se preocupando com a questão da menopausa. Geralmente, a mulher ela tem a percepção da menopausa quando ela começa a ter alteração no padrão da menstruação. Geralmente, a mulher ela tem ciclos menstruais em torno de 30 dias. Esses ciclos vão se alongando, vão passando até 40, 50, 60 dias, e as menstruações vão cada vez mais ficando espaçadas. E, além disso, nesse período, ela já pode apresentar sintomas de deficiência de estrogênio, né, de hormônios sexuais, principalmente os calorões, as ondas de calor, né? E nesse período que ela tem a irregularidade menstrual e esses sintomas de deficiência de estrogênio, a gente chama de perimenopausa, que é um período que vai preceder a menopausa em alguns anos, até 8 anos. E a gente fala que a mulher, de fato, entrou na menopausa quando ela tem 1 ano após a última menstruação dela. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa entender e ela reconhecer. Eu acho que muitas pessoas procuram a gente perguntando assim, mas o que eu sinto exatamente? Porque talvez os calorões, né, os fogachos, que a gente chama, sejam o que é mais conhecido de uma mulher na menopausa. Eles falam, até às vezes um pouco estigmatizado, né? Ai, aquela pessoa fica do meu lado se abanando sem parar, não para de suar. Mas eu acho que existem outros sintomas, eu acho que você poderia ainda mostrar para a gente um pouco mais sobre
às vezes a mulher não necessariamente ela tem o sintoma do fogacho, ela tem outros sintomas que muitas vezes ela nem se reconhece, né? Ela nem sabe que isso significa já uma baixa do estrogênio no seu corpo. Sim, cara. Inclusive, eu trouxe uma figura para tentar ajudar as pessoas a identificarem essa questão, como que a menopausa afeta todo o organismo, né? Isso, então coloca Então, pra gente, de então. modo geral, a gente tem o fogacho, os calorões, como principal sintoma. 80% das mulheres vão apresentar o fogacho. Até 20% tem sintomas mais graves, até com uma piora da qualidade de vida. Mas a gente tem também outros sintomas, como eu falei, como alteração de humor, a irritabilidade, um aumento da ansiedade, um aumento da chance de depressão. Ela tem também um acúmulo de gordura na região abdominal, uma diminuição uma perda óssea, levando a chance de osteoporose e fraturas no futuro. Ela tem, como o estrogênio é importante na região da vagina, para levar o tromfismo vaginal, você tem uma diminuição da lubrificação vaginal, você tem uma diminuição da elasticidade, com isso a mulher pode apresentar ardência para urinar, dor na relação sexual e incontinência. Dores articulares, também queda de cabelo, pele ressecada, olhos também secos. Acho que eu falei tudo. Acho que é basicamente Sim. isso. E diminuição da Então, memória também. isso, memória. A gente percebe que elas se queixam bastante, né, de estar começando a ter dificuldade para memorizar, e algumas começam a perguntar, será que eu estou com Alzheimer? Será que eu tenho algum problema? Assim, não, calma, não é, não é. Vamos com calma, né? E essa questão da labilidade emocional, recentemente, né, Rita, a gente discutiu no nosso grupo do DEFA sobre exatamente esse momento que, às vezes, uma pessoa que já tem, às vezes já é mais sensível, que já faz algum tipo de tratamento prévio, quanto que isso, às vezes, pode realmente se intensificar e ela não tem ideia que isso está se intensificando, que é porque ela está nessa fase da menopausa. Mas aí, Grazi, então, acho que agora você pode, depois, daqui a pouco, tirar a... Pode retirar a figurinha. Isso. Então, assim, se a gente, né, essas mulheres estão sentindo esses sintomas, né, elas devem então começar a procurar um médico, elas podem procurar o ginecologista, o seu endocrinologista para discutir sobre isso. E assim, toda mulher deve fazer a terapia hormonal da menopausa? Então, a terapia hormonal da menopausa, ela deve ser individualizada, né? Cada paciente deve ser avaliada tanto em relação à presença de sintomas, se esses sintomas também atrapalham a qualidade de vida dela, mas também com relação à presença de contraindicações a fazer hormônios, né? Quais seriam as principais contraindicações ao usar hormônio nessas mulheres? Então, a história pessoal ou familiar de câncer de mama, que depois vai ser discutido, a presença de trombofilias, uma história prévia de trombose, se a mulher já apresentou um evento, que seja um derrame ou um infarto, ou até mesmo ela tem um aumento do risco cardiovascular, isso vai contraindicar o uso de hormônio nessa mulher. E a gente, inclusive, fala em termo médico, que é janela de oportunidade, que é o período mais propício para a gente indicar a terapia hormonal nessas mulheres, que você vai ter mais benefícios do que riscos, né? E seriam os primeiros 10 anos do diagnóstico da menopausa. Quanto mais precoce a gente tratar, mais benefício essa mulher vai ter. Perfeito. Então, isso que é importante, a gente ter conhecimento, a gente ter segurança que essa mulher realmente tem sintomas que vale a pena a gente instituir, se a gente está no momento correto e se esses benefícios vão suprimir os riscos, né? Se realmente vão passar por cima dos riscos, porque eu acho que isso até a gente colocou o nome de mitos e verdades, porque a gente definitivamente existem muitos mitos ao redor da terapia hormonal da menopausa. Tem muitas mulheres que às vezes estão muito sintomáticas, mas ficam com aquela ideia de que realmente pode provocar câncer, que faz mal, que não, é melhor não fazer. Só que às vezes a qualidade de vida melhora tanto que, inclusive, vale a pena. Eu vou, então, queria que você me fale um pouquinho como é feita essa terapia hormonal da menopausa. Então, a terapia hormonal da menopausa, atualmente, a gente procura fazer com hormônios bem naturais, né, semelhante ao que a mulher produz no organismo. Então, a gente faz normalmente com estrogênio, com o objetivo de melhorar os sintomas, e a progesterona a gente associa naquelas mulheres que possuem útero, com o objetivo de diminuir o risco de câncer de endométrio. E, além disso, a gente tenta priorizar a via transdérmica, né? O estrogênio por via transdérmica, seja na forma de gel ou adesivo,
para minimizar os efeitos adversos possíveis do estrogênio no corpo da mulher. Eu acho que isso é importante a gente informar que existe disponível pela indústria os hormônios semelhantes ao do nosso organismo, produzidos por nós, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito presas à ideia de que deve ser feito com hormônio bioidêntico. Ah, não, eu faço terapia hormonal, mas eu faço só com hormônio bioidêntico. Então, assim, vamos lembrar que nós temos, né, produzido pela indústria, hormônios semelhantes ao nosso produzido, então, assim, que teria uma redução do risco, né, tanto de trombose venosa profunda, quanto outros riscos atrelados aos antigos hormônios que antigamente se fazia, de que vários estudos foram baseados nesses hormônios mais antigos que hoje em dia a gente não tem mais utilizado na nossa prática, né? Karen, só complementando isso que você está falando, não existe justificativa para se manipular a terapia hormonal da menopausa, né? Como você falou, existem formulações naturais na farmácia com bula e industrializados, então não há necessidade de manipulação. Perfeito. E aí a gente tem uma variedade aí, né, de esquemas como adesivo, a gente pode colocar o gel, a gente tem óvulos, né, que podem ser feitos intravaginal, oral, e até mesmo depois eu queria que o Ricardo falasse um pouco sobre o DIU, né, que é talvez uma novidade dentro do esquema da terapia hormonal da menopausa. Então, Ricardo, fala um pouquinho para a gente sobre então essa questão da terapia hormonal e o risco de câncer. Bom, obrigado, Karen. O que acontece, né? O risco de câncer, quando a gente fala risco de câncer, a gente tem que falar que para alguns cânceres se pode ter risco, né? E para alguns cânceres a gente vai ter benefícios, e ao contrário, a gente vai ter um efeito até muito melhor do que teria para esses cânceres. Quando a gente fala de risco de câncer principalmente na terapia hormonal, a gente pensa logo no câncer de mama, que é o que assusta a grande quase totalidade das nossas mulheres, o que faz muitas das nossas mulheres desistirem da terapia hormonal, mesmo sem nenhuma história familiar, mesmo sem uma imagenologia, né, uma imagem que leve a alguma suspeita, como o Eudace depois vai poder introduzir muito bem sobre esse assunto. Essas mulheres fazem uma cancerofobia, é um termo que a gente usa bastante hoje em dia, que as afasta da terapia hormonal e elas não desfrutam de todas as vantagens da qualidade de vida que a terapia hormonal traz, né? Principalmente levando a uma longevidade nessa vida dela com qualidade de vida. Lembrar ainda que o que mais mata todo mundo são os riscos cardiovasculares e não o câncer de mama. Mas é lógico, câncer de mama é uma situação muito íntima para a mulher, a que traz muito não só a lesão pelo câncer em si, pela lesão física, mas um distúrbio psicológico muito grande para quem tem câncer de mama para a mulher, que é um órgão extremamente importante para ela. Então, essas mutilações, cirurgias e tudo mais do câncer de mama faz com que as mulheres tenham muito medo. Então, é muito importante esse tema, Karen, para a gente especificar aqui para os colegas, mas mais principalmente para o público leigo que possa estar nos assistindo, que os índices de câncer de mama ligados à terapia hormonal são extremamente baixos, né? Dentro do maior trabalho, do maior ensaio que foi feito até hoje, os riscos, se a gente colocar em número absoluto, que é muito mais fácil do que a gente colocar em risco relativo, que é difícil de entendimento, seriam 8 casos em 10 mil mulheres, né? Isso, se a gente pegar em 1000 mulheres, é menos de 1 caso por 1000 mulheres. Então, são índices muito baixos de câncer de mama. Mas é lógico uma repercussão muito grande e muitas das vezes até dentro de os próprios colegas alimentarem toda essa situação. Aí, quando eu falo os colegas, eu tenho muito embates, às vezes, com oncologistas, né, que fazem essa colocação de que a terapia hormonal ela é o que mais aumentou o câncer de mama, que não é uma realidade. O câncer de mama tem uma situação genética e associada à situação genética tem todo um estilo de vida. Então, o risco para o câncer de mama é baixo e a gente lembrar que para os efeitos, por exemplo, hoje já de maior incidência depois do câncer de mama, que é o câncer de cólon, né, o câncer de intestino, e a gente viu vários trabalhos mostrando uma proteção para o câncer de colo, que já é uma situação de segundo risco para a mulher em algumas áreas, né? Já tem o câncer de colo de útero,
né, que em algumas áreas ele ainda é o segundo predominante atrás do câncer de mama, principalmente norte e nordeste, mas se pegarmos sudeste e sul, o câncer de cólon já é o segundo de incidência da mulher, e a gente vê que a terapia hormonal traz um benefício e uma proteção para essas pacientes. Então, a gente está lidando com uma situação de um risco muito baixo, mas que a Graziela já colocou extremamente bem, que é muito importante, temos uma avaliação da família dessa paciente, entender muito bem toda a situação de risco que ela possa ter. Às vezes, até algumas pacientes hoje em dia são orientadas a fazer avaliações genéticas, como o BRCA1, BRCA2, e também, obviamente, ter uma imagem dessa paciente, que aí o professor Anderson pode falar melhor do que eu, com muito mais propriedade. É isso aí. Você até já me antecipou a próxima pergunta, que seria exatamente se a gente tem algum exame para a gente fazer, tirando a parte de imagem, que a gente vai deixar com o Dr. Euderson para ele responder, mas da mulher que às vezes fica preocupada, né, se ela pode fazer algum exame que de repente sugira que ela tem um risco maior de câncer de mama. Então, assim, você costuma indicar esse exame genético para suas pacientes? Quais seriam as pacientes que você de repente indicaria para fazer? Eu sei que é um exame caro, né? Assim, não é muito disponível, né? Ele até vem barateando bastante, né? Hoje em dia você faz um BRCA1, BRCA2 na faixa de R$1.000, R$2.000 você consegue fazer, que é caro ainda, é óbvio, né? Não é acessível para a nossa população, da grande maioria da nossa população, mas ele caiu muito de preço do que quando ele foi lançado. Ainda acredito que caia mais. Mas não é uma determinação de ter que fazer o BRCA1, BRCA2 para ver se vai fazer terapia hormonal. Não é isso. A história clínica, a história dessa pessoa é muito mais importante do que isso. E fazer o que é mais importante que eu digo, como a Graziela já colocou na pergunta inicial, se a terapia hormonal ela é obrigatória, ela não é obrigatória, não. Ela é uma terapia que vai ser discutida e ela é uma discussão, tem que ter um binômio, médico e paciente. Essa relação é fundamental para discutir a terapia hormonal. Porque a terapia hormonal é uma situação para longo prazo. Não adianta iniciar a terapia hormonal, acabou os sintomas, ela parar, não vai ter benefício praticamente nenhum, que tudo vai voltar e todas as consequências a longo prazo de efeitos cardiovasculares e osteoporose vão advir se ela não faz uma terapia hormonal. Então, essa discussão é mais importante, avaliar sim o critério, a história familiar dela, e aí a gente vai numa relação principalmente de primeiro grau, a gente está falando de mãe e irmã, e principalmente situações de cânceres em idades mais precoces. Aí a gente tem uma situação de hereditariedade muito mais precisa. Essas mulheres hoje em dia têm uma indicação de um marcador genético para isso. Tirando essas mulheres, né, que não são a maioria de que vão nos nossos consultórios, eu não vejo por que fazer BRCA1, BRCA2 para todo mundo. Não vejo se fazer essa situação, não concordo com isso. Perfeito, mas eu acho que você respondeu a pergunta de muita gente, que é exatamente quem são as pessoas com maior risco que de repente poderia se investir ou não num tratamento. Aqui, Magda Gomes está respondendo: o aconselhamento genético é indicado para maior segurança. Então, uma pessoa fez um comentário aqui que realmente ela apoia então a decisão do aconselhamento genético dependendo acho que talvez das indicações, né? Como você bem pontuou. Com certeza. Doutor Euderson, eu acho que muitos também querem saber sobre exatamente quais são os exames que a mulher tem que fazer, dado aqui até as novas exames que temos à nossa disposição, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os exames de imagem que devem ser feitos antes de começar a terapia hormonal, antes dela começar a pensar nisso, e depois que a gente está fazendo o tratamento, qual seria a sua sugestão de frequência desses exames? E falar também um pouquinho sobre os achados que a gente pode encontrar nesses exames. Perfeitamente. Bom, minha saudação a todos. Um abraço grande para todos que estão participando. Primeiro para a doutora Karen, que foi quem nos formulou o convite, uma honrada em estar aqui, dividindo com Rita Vasconcelos, com Graziela Mendonça e com o nosso querido colega do Instituto de Ginecologia, professor Ricardo Bruno. Muito bem. Essa pergunta deixa entrever o seguinte: diante da riqueza dos métodos de diagnóstico por imagem, quais os que devemos usar na investigação da mama especificamente? Eu não tenho dúvida que a mamografia é o principal método a ser utilizado no rastreio, ou seja, na investigação das mamas, no sentido de se detectar o câncer mamário ou alguns sinais que possam ser valorizados visando essa detecção. Então, mamografia, veja a coincidência.
você tem que analisar se existem fatores de risco para essa paciente. E hoje é obrigatório se dizer, por exemplo, quando se pede a mamografia com a finalidade de rastreio, você tem que dizer indicação. Rastreio do câncer mamário e colocar, olha, a história de uma paciente tem um parente de primeiro grau que teve câncer de mama. Mãe ou irmã são os parentes de primeiro grau. Quando isso acontece, nós temos que levar em conta que se a mãe teve um diagnóstico de câncer de mama aos 45 anos ou 50 anos de idade, que eu tenho que dar valor é quando esse câncer se manifesta na perimenopausa, 45, 55 anos de idade, mais ou menos, o descendente, a filha, deverá começar a se submeter à investigação do diagnóstico por imagem cerca de 8, alguns consideram 10 anos antes da manifestação do precedente. Ou seja, se a mãe começou aos 48 anos, apresentou câncer aos 48 anos, que ela se inicie sua mamografia aos 38 anos de idade. E é mamografia, exame clínico e ultrassom. Mas a mamografia, nesse caso, é o principal, continua sendo o principal método na investigação. Eu diria assim, quando começar a fazer a mamografia? Ela começa, para algumas sociedades, aos 40 anos. Para o SUS, que é, digamos, a principal instituição a que recebe as pacientes que buscam um atendimento numa instituição que ela tem direito por lei, ele recomenda, e usa a política do Instituto Nacional do Câncer, recomenda a partir dos 50 anos de idade. E vai até 69 anos, que é a faixa etária onde mais se vê o câncer mamário. Existem casos que aparecem antes dos 40, sim, mas são casos muito bem selecionados, são casos raros, a manifestação do câncer antes dos 40 anos. Por isso que antes dos 40 anos não se costuma fazer a mamografia. Bom, de qualquer modo, o que é que se poderia fazer numa paciente que busca o seu endocrinologista, o seu ginecologista para fazer uma terapia hormonal, ou seja, vai se identificar se ela é candidata à terapia hormonal. E o que fazer? Os dois exames básicos, mamografia para investigação de alterações mamárias e a ultrassonografia transvaginal, que posteriormente você vai falar. Eu diria o seguinte, quando a mulher está na perimenopausa, a chance de você diagnosticar um câncer mamário é maior, porquanto as mamas já apresentam determinadas condições que tornam mais fácil você evidenciar as alterações que caracterizam ou possam nos fazer suspeitar do câncer mamário. Essas alterações são o nódulo, essas alterações dizem respeito a microcalcificações, pode se manifestar também através de uma assimetria, ou seja, quando você observa a mamografia comparativamente, você vê que num lado existe alguma alteração que no outro não tem. Portanto, essas assimetrias podem ser formas de manifestação do câncer de mama. Enfim, tem vários sinais que faz o radiologista suspeitar da existência de câncer. Esses seriam os mais importantes. E a mamografia, se denunciar alguma alteração que necessite uma complementação, então podemos lançar mão da ultrassonografia, que é o segundo exame mais utilizado nessa fase. Se a suspeita for, ou melhor, se nós estivermos diante de uma história familiar, com a mãe que apresentou um câncer aos 45 e a filha começa a ser examinada precocemente, aí sim, a ultrassonografia vai prestar uma grande ajuda, porquanto nessa fase ainda existe uma grande quantidade de parênquima fibroglandular que atrapalha, ou melhor, limita um pouco a interpretação do exame mamográfico, que é facilitada pelo exame do ultrassom. Esse exame combinado deixa entrever maiores chances de diagnóstico. Perfeito. Doutor Elderson, eu acho que isso foi muito esclarecedor, exatamente sobre essas diferenças das fases que a gente está e quais seriam os melhores exames, e esse esclarecimento que muita gente tem dúvida, né? Se minha mãe teve, se minha tia teve, quando eu devo começar a me cuidar, né? Isso é muito importante. Isso é uma coisa que perguntam muito sobre a questão de uso de quem tem prótese de mama, né? Como é que fica a avaliação, se ela pode fazer mamografia, se esse exame vai ser esclarecedor, se nesse caso a gente teria que utilizar
uma outro tipo de exame, né? Então, assim, qual seria o melhor exame nesses casos, quem tem prótese de mama? Perfeito, a pergunta é boa. Com base nos critérios de risco, ainda devemos levar em conta para fazer os exames. Por exemplo, se a paciente tem prótese mamária e ela tem os riscos normais proporcionados pela idade, a mamografia continua sendo o exame número 1. A prótese, de certo modo, representa um obstáculo à percepção de todo o tecido mamário? Sim. Existe uma técnica especial que se utiliza, onde o técnico desloca para trás a prótese e faz a compressão mamária. Desse modo, se pode ver o maior, digamos assim, um universo maior de parente mamário, e com isso poder diagnosticar. De qualquer maneira, a prótese representa uma limitação à percepção completa da mama. Então, isso, sobretudo quando já existe, digamos, uma alteração fibrótica da prótese, que não permite fazer essa manobra, fica mais difícil. Mas se você associar mamografia e ultrassom, melhora a sua performance diagnóstica. Em caso de dúvida, se houver alguma suspeita, tanto no primeiro quanto no segundo exame, aí vamos partir para um exame que se adapta muito bem a essa situação, que é a ressonância magnética. Mas a ressonância magnética não é um exame disponível facilmente, como é a mamografia e como é a ultrassonografia. Então, ela vai ser utilizada em condições especiais. Nessa condição, por exemplo, quando resta dúvida quanto à interpretação da mamografia e ultrassom na vigência de prótese, e também é a situação onde mais se beneficiam as mulheres jovens com história familiar de câncer de mama, é o uso da ressonância. Perfeito. E a gente teve um tempo aí que correu pelo WhatsApp, aquela história de que fazer mamografia poderia dar câncer de tireoide. O que você pode falar a esse respeito? É sempre importante que a gente busque as informações nas fontes mais seguras. Eu acompanhei. E, se me permite, eu vou alongar 30 segundos mais. Essa história de que mamografia leva ou induz ao câncer de tireoide é uma história, é um fake, como se diz vulgarmente. Por quê? Como aconteceu isso? Tem um programa americano coordenado por um colega ligado à saúde, Dr. Oz. Ele foi entrevistado por uma outra apresentadora muito conhecida e saiu nessa ocasião a hipótese, ou melhor, a ideia de que a mamografia poderia estar ligada a um aumento de câncer de tireoide. Poderia estar. O New York Times, que é um jornal que circula no mundo inteiro, publicou essa matéria e todos passaram a falar sobre a relação entre mamografia e câncer de tireoide. E o que foi desmentido? Todos os jornais, todas as revistas especializadas ligadas à radiologia, e sobretudo aquele nos temas de radiologia mamária, produzindo os editoriais dizendo que não é verdadeiro. E, de fato, não é. Por que motivo? Quando vocês vão fazer a mamografia, já perceberam que tem uma placa de acrílico à frente do seu rosto, impedindo que você projete o seu rosto na projeção do raio-x? Pois é. Essa placa desvia o rosto do paciente, desvia também a tireoide. Não deixa que a tireoide se interponha no campo de projeção da radiação X. Entendam assim, a radiação X ela não faz curvas, ela é uma radiação direta. Desse modo, vai atingir num campo restrito a mama, mas não vai atingir a glândula tiroidiana. O que pode atingir de radiação a glândula tiroidiana é quando, por exemplo, um determinado paciente, geralmente mais jovem, se submete à radioterapia por um câncer localizado no pescoço, aí sim, esse não tem muita assim, possibilidade de fazer uma proteção da tireoide. Então, hoje nós encontramos pacientes que fizeram no passado, quando muito jovens, fizeram radioterapia e que agora apresentam um risco maior. São condições absolutamente raras e pontuais que nós, digamos, não podemos generalizar. Então, desse modo, conclusão, mamografia não faz mal para a tireoide. Creiam-me, isso que saiu no passado
que circulou durante algum tempo, inclusive nas redes sociais, não tem fundamento científico. Continue Bom, fazendo a sua mamografia. obrigada. Ricardo, e se de repente a gente está na terapia, a mulher optou por fazer terapia hormonal, a gente iniciou a terapia hormonal e aí de repente nos nossos exames de rotina surge um nódulo na mama, assim, como a gente deve conduzir e se existe, além dos sinais radiológicos que o Dr. Elderson falou, né, antes, se existe algum sinal clínico que possa nos sugerir que a gente possa estar com nódulo e ele seja maligno. É uma boa pergunta, né, cara? O que acontece? A gente sempre vai ter muita preocupação com a mama, mesmo diante de tudo que eu falei do risco baixo, a gente sempre vai ter muita preocupação. E aí é muito importante a gente ter o exame da mama nessas pacientes, né? A gente ter o exame clínico das mamas dessas pacientes. Quando você inicia a terapia hormonal, você ter uma ideia do exame clínico dela é bom e ter o exame de imagem inicial, né? A gente não deve começar a terapia hormonal sem ter uma boa imagem das mamas dos nossos pacientes. Lembrando que, às vezes, os nódulos não são palpáveis, então você pode fazer o exame clínico e não achar absolutamente nada. E eu sou terminantemente contrário a iniciar uma terapia hormonal sem uma imagem das mamas do paciente. E quanto mais precoce, até foi um questionamento, né, na perimenopausa, no climatério, lembrando às vezes que essas pacientes até têm mamas ainda densas, que é mais difícil, não só a palpação, como até a imagem pode ser difícil. O Edson vai poder falar isso muito melhor do que eu. Então, não dá para começar uma terapia hormonal sem ter uma boa imagem da mama. E aí o Edson já colocou, né, que a gente tem a mamografia e a ultrassonografia, que pode fazer uma complementação. O Edson também pode discorrer melhor sobre esse assunto, mas é fundamental eu ter isso, porque isso vai me seguir de base para essa paciente. Então, se eu tenho uma base, uma mamografia ou até uma ultrassonografia, uma mamografia que seja de excelência, que nem necessitou de uma complementação, em que eu tenho lá uma categoria 1, né, uma classificação que se existe para isso, uma categoria 1 ou uma categoria 2, e eu inicio a terapia hormonal e essa paciente agora passa para uma categoria 3, ela muda de categoria, diante dessa minha terapia que eu estou fazendo, eu tenho que rever esse meu caso, entendeu? E esse rever o meu caso é conversar com o professor Elderson, né? Ele rever esse exame, eu discutir com ele essa situação e ele pode conversar comigo e falar, Ricardo, essa imagem não existia, essa imagem apareceu, e a gente tem que parar a terapia hormonal e avaliar essa paciente. Pode ser até que ela saiu de uma categoria 2, entrou numa categoria 3, que é uma categoria ainda que não é intervencionista, né? Mas é uma categoria em que eu tenho uma suspensão, né? Eu tenho uma suspeita, em que eu tenho que reavaliar num tempo mais curto essa imagem, porque lembrando que às vezes o exame clínico não me traz subsídios para nada, então eu tenho que ter aí a boa relação com o radiologista, né, para ter essa discussão e, obviamente, eu parar isso até eu ter uma resposta daquilo, uma certeza melhor e, às vezes, pode ser até o caso de ter que fazer até uma intervenção, né, ou uma coreobiópsia, injetar uma agulha, ou fazer uma agulha fina, ou fazer até uma intervenção de retirada desse nódulo, se for o caso. Então, nesse momento em que eu tenho uma terapia hormonal, tenho uma imagem inicial e surge uma imagem diferente ou até a palpação de um nódulo, eu tenho que recorrer à imagem dessa paciente, eu tenho que recorrer ao radiologista, discutir com ele o caso. Isso eu acho importante, né? Eu acho que quando tem essa situação, eu acho que você deve fazer contato com o radiologista, não só ficar no laudo, né? Porque o laudo ele é muito frio às vezes, né? Tentar entender com o radiologista a experiência dele é fundamental. Se eu tenho um Elderson que conhece de tudo, então vai ser muito importante até para você tomar sua decisão e deixar sua paciente tranquila e deixar você tranquilo de seguir com a terapia hormonal ou não. Então, eu acho que aí essa interação com o radiologista é fundamental diante disso. É uma excelente pergunta, cara. E eu acho que fica aqui a importância de quando você começa uma terapia hormonal, que você mantenha o contato com o seu ginecologista, com o endocrinologista, que foi ele que prescreveu, porque a gente que vai ditar a frequência dos exames, né? Então, assim, se de repente fez o exame depois de 6 meses,
não teve nenhuma alteração, não teve nenhuma evolução, como você falou, de evolução de categoria. De repente, a gente pode deixar mais espaçado o retorno dos exames, mas às vezes tem uma suspeição, tem que ser mais breve. Eu acho que esse timing é muito importante, né? Do quanto você tem que refazer um exame. Muitas vezes a gente identifica uma paciente que chega com câncer porque talvez não voltou na época que deveria ter voltado e que a gente sugeriu para fazer uma reavaliação. E aí, né, a gente já pega uma coisa assim, uma doença um pouco mais evoluída. Doutora Ederson, então, assim, aproveitando o que o Ricardo falou, o que é uma mama densa? Que as mulheres falam assim, o que é mama densa? Muito bem. Eu vou falar o que é mama densa, mas antes deixa eu aproveitar o que foi falado pelo nosso querido professor Ricardo a despeito dessas categorias, que elas vão ver isso no laudo. Quando ele disse categoria 1, nós temos o sistema BIRADS, do mesmo modo como hoje, de 3 anos para cá, estamos utilizando o sistema TIRADS para os nódulos tiroidianos. Mas o BIRADS, ele veio uniformizar a descrição e a conduta, né? Então, quando se diz a mama é BIRADS 1, estou falando de uma mama normal. Quando diz BIRADS 2, eu estou dizendo, olha, isso aqui é uma doença benigna. E, por exemplo, posso me referir, por exemplo, ao fibroadenoma calcificado. Esse você rotula com BIRADS 2. Quando diz BIRADS 3, você está se referindo a uma lesão, vamos colocar, por exemplo, um nódulo, que não tem características suspeitas de malignidade, mas que você não pode dizer que seja uma doença benigna. Então, na categoria 3, esse tipo de lesão, esse tipo de nódulo, você tem que acompanhar de perto. Então, aqui vai uma informação. Se no exame pré-terapia hormonal as mamas se mostraram normais, e aqui eu estou falando de uma paciente na perimenopausa, com mais de 40 anos, essa paciente, normalmente, ela já tem uma mama com uma substituição gordurosa maior do que uma jovem de 30 anos, onde tem uma quantidade de parênquima muito rica. E aí, se tem muito tecido glandular, nós estaríamos diante de uma mama densa. É esse o critério de mama densa. Toda a mama ocupada por o tecido glandular, e isso confere o quê? Confere à mama, digamos, a menor sensibilidade se deve à mama densa. Se na mama gordurosa você consegue diagnosticar muito, na mama densa, através da mamografia, se consegue diagnosticar pouco. E aí nós não vamos conseguir. Mas quando se inicia a reposição, algumas pacientes podem exibir um recrudescimento do tecido fibroglandular. Tem que se preocupar? Não. Você vai acompanhar por ultrassom. As mamas, às vezes, ficam um pouquinho mais densas, com mais tecido. Porém, se você acompanha radiologicamente, já sabe previamente quais alterações, já tem determinado a chamada identidade mamária pré-terapia hormonal, fica fácil você fazer o segmento. Se na vigência dessa terapia hormonal surgir no curso de 1 ano um nódulo de 2 centímetros, por exemplo, fique tranquilo, porque isso aí não vai representar câncer. O câncer, ele tem um tempo de crescimento. E esse tempo de crescimento não é compatível com o tempo de 1 ano, por exemplo, ou 2 anos, quando um nódulo surge e já apresenta um tamanho de 2 centímetros. Isso aí, geralmente, trata-se de lesão cística. E o grande companheiro diagnóstico é a ultrassonografia. Você faz a mamografia, viu o nódulo, esclarece com ultrassom. Vai encontrar uma lesão, um nódulo cheio de líquido. Isso não é motivo para preocupação, tampouco para interromper a terapia hormonal. Então, desse modo, é que vamos utilizar 2 metodologias para esclarecer essa lesão. Existem certas ocasiões que você vê crescendo na mama uma determinada ilha de tecido, que nós chamamos de assimetria, que não acontece do outro lado. Se dúvida houver quanto à interpretação na mamografia, o que é que você vai fazer? Vai fazer ultrassom. Orientado pelo ultrassom, nós vamos identificar que aquilo se trata como se fosse uma ilhota de tecido glandular normal. Não há como diferenciar. Se persistir dúvida, suprime temporariamente a terapia hormonal, porque aquilo vai regredir rapidamente. No curso de 1 a 3 meses, aquilo regride de forma substancial.
não precisa, às vezes, nem Não fazer, escuto o que ele fala, se pô. apressar fazendo um procedimento intervencionista, do tipo Sei que biópsia não quer mamária. conseguir naquela hora. Perfeito. Você vê como a gente precisa realmente, né, Ricardo, desse apoio do radiologista. Acho que Baixinho. tudo muda na interpretação. Rita, surgiram duas perguntas. Eu acho que eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente, antes da gente entrar no que eu já tinha separado para a gente conversar com você. A Mônica Timóteo perguntou se pode ser começada a terapia hormonal na perimenopausa. Ou seja, num período que a gente acha que ainda, né, ainda considera ter algumas alterações, mas não deflagrada ainda a menopausa definitiva. Aí depende dos sintomas da perimenopausa, né? Quer dizer, a perimenopausa, ela se caracteriza pelo período, quer dizer, da fase reprodutiva, e aí demora mais ou menos, pode demorar até 4 anos. Então, inicialmente, a mulher apresenta irregularidade menstrual. Se a mulher tiver só irregularidade menstrual, você pode dar só progesterona, porque aí você protege o endométrio dela. E se essa paciente, então, você vai mantendo essa progesterona, se ela começar com onda de calor, e aí você pode fazer o estrogênio, mas assim, numa dose pequena, e monitorar esse FSH, né? E se esse FSH ficar, então, acima de 30, aí você pode realmente iniciar a reposição hormonal plena. Na verdade, no Brasil, a gente tem uma medicação muito boa, que eu gosto muito de usar na perimenopausa. Não dá para eu dizer o nome, mas vocês todos vão conhecer, porque é a única medicação que tem 17-beta-estradiol, uso contínuo, e durante 10 dias ele tem dihidrogesterona, 10 miligramas. Então, é uma medicação muito interessante para quem está na perimenopausa com onda de calor, mas ainda não entrou na menopausa. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, acho que respondeu. Pode, por favor. Com relação, então, à terapia hormonal na perimenopausa, a gente só tem que se preocupar com relação ao risco de gravidez. Apesar de ter uma fertilidade diminuída nesse período, existe ainda a chance de engravidar. Então, a gente tem que se preocupar se o paciente já tem uma ligadura tubária, ou então, se não tiver ligadura tubária, se ela usa algum método contraceptivo, né? É importante sempre se preocupar com a gravidez nesse período também. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito boa nessa fase, só complementando, e aí o Ricardo também pode falar, é o DIU. Eu gosto muito de pedir a essas pacientes para já colocar o DIU, porque aí eu falo para elas, olha, se você colocar o DIU é uma boa, porque aí quando você entrar na menopausa, você só vai precisar fazer estrogênio. E aí é uma colocação que a gente pode fazer também. Mas se ela tiver onda de calor, aí já... Não, eu acho que o DIU tem sido uma boa opção, né? Principalmente para essas mulheres no início, né, da menopausa, na perimenopausa, exatamente, até porque às vezes elas estão sexualmente ativas, mas ao mesmo tempo já protege o endométrio e também não menstrua, então assim, acho que dá um certo conforto para essa mulher, né? E além de, em geral, não interferir muito na libido, que é o que a gente vai conversar um pouquinho adiante. Tem a questão também do fluxo menstrual, né? Tem muitas mulheres que têm sangramento importante nesse período. E o DIU ainda vai diminuir esse fluxo, né? O DIU com hormônio. Sim. Isso é uma também questão diminuir a progesterona, né? Que é meio que o vilão, né? Que a gente considera, que a gente não gosta muito de administrar a progesterona. Então, eu acho que é uma coisa que vai crescer muito, especialmente com o lançamento do Claena, né? Mas aí isso é uma coisa que acho que o Ricardo depois vai falar. Que é um pouquinho menos de dosagem. Vamos ver se vai dar tempo, porque a gente tem várias coisas ainda aqui para falar. E aí, assim, perguntaram, Ricardo, rapidinho, perguntaram qual é o BIRAD que já suspende a terapia hormonal. Eu acho que você falou que a partir de 3 já fica em investigação, né? Eu acho que o Edas pode responder melhor do que eu, mas 4, obviamente, de maneira nenhuma vai poder fazer. O 3 é só uma avaliação e uma suspensão de que você possa ter, não necessariamente você tem que interromper ali com o 3, tá? Mas é isso que eu falei, do diálogo, ter com o radiologista para ver a impressão dele, ele te passar isso, eu acho que é interessante. É lógico que o 4 não tem nenhuma possibilidade de fazer, porque aí é uma suspensão de doença maligna, aí você tem que parar imediatamente, com certeza. Perfeito. Tá
O senhor concorda, doutor Eudes? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Concordo plenamente. Então, vejamos aqui. Surgiu um nódulo. Você vai parar? Não, faça ultrassom. Você tem a mamografia. Faça ultrassom. Se o ultrassom demonstrar uma lesão inteiramente cística, eu me refiro a uma formação arredondada, com parede lisa, regular, nenhuma projeção dentro dessa cavidade cística, eu penso que pode continuar. Se a paciente... Olha, aqui tem alguns conceitos relativamente à categoria 3. Isso foi caracterizado como categoria 3. O que fazer? Com categoria 3, em condições normais, não se falando em terapia hormonal, essa paciente vai ser seguida semestralmente. Sim. Se o nódulo permanecer estável no período de 2, 3 anos, aí vai para a categoria 2. Ou então, você vai investigar. Que condição você tem, deve considerar essa categoria 3? 1. A paciente está num centro disponível de mamografia, para mamografia e para ultrassom? Não. Se for uma paciente que mora lá no interior, vocês conhecem São Gabriel da Cachoeira? É longe, lá no final da Amazônia, fronteira com Colômbia. Essa não é candidata a um segmento. Não tem mamografia lá. Para chegar a Manaus vai demorar o quê? Mais de um dia viajando. Segundo, aquelas pacientes que vão dizer assim, olha, doutor, entendi a sua explicação, mas eu não estou aguentando ficar acompanhando, estou muito ansiosa, estou criando problema em casa. Essa paciente, você tem que fazer alguma coisa, então tem que esclarecer. Outra situação, aquela paciente que já está chegando aos 39 anos, 40 anos, está pensando em engravidar. Não vai esperar 2 anos para dizer, não, a senhora agora, daqui a 2 anos poderá, já que não cresceu. Não, você tem que observar esse aspecto e fazer alguma coisa para ajudar essa paciente. Se alguma coisa é um procedimento invasivo. Se for uma lesão cística, funciona, aspira e faz a citologia. Vai chegar a algum grau. Ou então ainda você pode chegar assim, olha, eu estou programada a fazer uma cirurgia mamária para reduzir o tamanho da mama, uma plástica mamária. Você não vai deixar ficar 3 anos essa paciente para fazer a plástica mamária. Resolve também. Então, esses pontos você tem que individualizar. Vocês falaram em individualização, daí a categoria 3 se serve muito bem para isso. De qualquer modo, a categoria 3, em condições normais, é só acompanhamento. A 4, seja ela A, B ou C, porque ela está dividida, né? 4A significa pequeno risco, 4B, risco médio, 4C, risco maior. De qualquer maneira, seja um ou outro, tem que esclarecer, e esse esclarecimento, de um modo geral, é feito com biópsia da lesão. Perfeito. Ricardo, e quem tem mioma endometriose pode fazer terapia hormonal? Tem alguma contraindicação? Não, você pode fazer. Agora, por quê? A gente tem na endometriose, que é uma situação, que é uma doença que se acompanha e é alimentada pelos estrógenos, né? Uma doença que os seus focos de endométrio fora do local típico, que seria intrauterino, em que eles se alimentam de estrogênio, e você faz essa consideração. Como essas pacientes possuem útero, você vai ter que fazer o progestagênio também. Então, você fazer o estrogênio com progestagênio, você não alimenta esses focos. Então, essas pacientes, diante de um quadro, né, que se possa ter de endometriose, elas vão se beneficiar e você pode feito. Tanto é que a gente faz contraceptivos também para paciente de endometriose durante a sua vida reprodutiva sem nenhum problema. É lógico, a gente até dá preferência para alguns progestagênios isolados, mas muitas pacientes ficam extremamente bem com os combinados também. Então, você pode fazer sim, e é lógico, tudo na vida, terapia hormonal é muito risco-benefício, eu vi até ali que alguém colocou, né? Se tem mais risco-benefício, é muito mais benefício do que risco. Os riscos a gente tem que acompanhar de perto, mas são bem pequenos. Os benefícios são gigantescos por tudo aquilo que a Graziella já introduziu de sintomatologia naquela figura inicial. Tá? Mas essas pacientes vão se beneficiar e na miomatose também, porque você vai estar fazendo estrógeno e progestágeno numa paciente que possui útero, você tem que fazer os dois. Então, isso vai criar uma barreira que não vai alimentar o crescimento dessas doenças. Então, pode ser feito sim. Perfeito. Estão começando a perguntar sobre risco cardiovascular. Eu vou dar seguimento, depois a gente tenta explorar essa questão do risco cardiovascular, porque isso também é uma conversa um pouco
demorada. A gente tem um roteirinho aqui. Rita, vamos falar um pouquinho sobre sexualidade da mulher na menopausa. Queria te perguntar como é que fica, se tem remédio, se a gente deve dosar testosterona, se a gente deve prescrever testosterona. Esse assunto, você é fera, sabe tudo. Conta pra gente. Imagina. Não, na verdade, existe um mito, né? Existe um mito de que a menopausa é o fim da sexualidade na mulher, né? Então, assim, existe, na verdade, esse mito é cultural. É como se a mulher, ao envelhecer, ela perdesse a libido. Tem uma pesquisa, quer dizer, a Carmita Ábido, que você já conhece, eu acho ela uma das maiores expertas em sexualidade do Brasil, e ela é professora titular da USP, ela é extremamente respeitada nessa área, e ela costuma dizer que algumas mulheres na pós-menopausa têm aumento da libido. E essas mulheres, em geral, elas têm um casamento bastante gratificante, elas têm e elas passam a ter aumento da libido porque elas ficam mais soltas em função delas não terem mais o medo de engravidar. E também mulheres que se separam e começam relacionamentos novos, elas também têm um aumento da libido porque têm relacionamentos novos como estímulo. Então, segundo a Carmita, não há uma diminuição da libido em função da pós-menopausa. Agora, eu acho, essa pergunta que você fez é muito interessante, Karen, porque mitos devem ser derrubados. E as verdades têm que ser começando, a gente tem que começar a informar, porque, assim, a menopausa é vista pelas mulheres como uma nuvem negra, né? É um período que as mulheres começam a achar que elas estão envelhecendo, elas vão ter onda de calor, elas vão ficar deprimidas, elas vão ficar menos atraentes. Então, eu acho que a gente tem que começar a desmistificar isso, ou seja, informar sobre isso e informar que existe tratamento para isso, hormonal ou não hormonal. Mas, assim, o importante é que a gente possa dar a essas pacientes uma qualidade de vida, porque se a gente dá uma qualidade de vida boa, se essas pacientes voltam a ter qualidade de vida boa, a libido vai ser estabelecida, quer dizer, restabelecida. Né? Então, eu acho que isso que você está fazendo, quer dizer, da gente poder conversar sobre mitos para, assim, acabar com os mitos e esclarecer sobre a menopausa, né, é importante. Né? A gente, inclusive, tem um folder, né, sobre isso, né, esclarecendo a menopausa, né, porque é importante que a mulher saiba sobre isso. Talvez seja uma questão de explorar a autoestima feminina, né, da mulher depois dos 50. Então, assim, saber explorar isso, saber abrir um diálogo com ela, né? Vamos colocar aqui em prática a nossa conversa sobre a sexualidade. Eu acho que talvez ela perceba que muitas das suas queixas podem ser resolvidas, né? E sentir que ela tem a gente como uma pessoa para se abrir. Em geral é o ginecologista, mas a gente tem colocado aqui que o endócrino também pode oferecer esse canal. Você quer complementar? Sim, porque muitas vezes a menopausa, a relação já não é boa. Então, assim, a menopausa da mulher fica como uma solução para outros problemas, né? Então, assim, a menopausa fica com uma carga muito pesada, né? E se a gente pensar que no século XIX a mulher morria aos 50 anos, então ela não tinha vida pós-menopausa. Então, ela morria procriando, né? E assim, no século XX, a mulher teve a possibilidade de não só aumentar a expectativa dela, por ela poder não procriar, né? Quer dizer, a menopausa como uma coisa até de evolução, e a mulher vai ter uma vida de 30, sei lá, 50 anos, né? Após a menopausa, e ela tem que saber que a medicina dispõe, né, de tratamento hormonal, que levam à melhora da qualidade de vida, e caso essa paciente, como Graziela falou, Ricardo, enfim, todo mundo falou, se essa paciente não puder fazer reposição hormonal, que a gente tem outras medicações não hormonais que podem melhorar a qualidade de vida dessa paciente e não tornar a menopausa essa coisa
né, na vida da mulher, como muita gente imagina, né? Eu acho, então, esse mito tem que deixar de existir. Mas aí, fala, complementa, depois a gente pergunta para ela voltar e para responder sobre os exames e o tratamento da testosterona. Sim, aí você me perguntou depois, Karen, qual foi a segunda pergunta? Tá, deixa a Grazi falar, ela quer complementar e depois eu te pergunto de novo. Grazi? Ih, travou. Travou ela, né? Travou. Então tá. Então, Rita, depois ela volta, então. Mas qual foi a segunda pergunta? Não, a pergunta foi se a gente deve dosar, aquela pergunta de sempre, se deve dosar testosterona e se deve tomar testosterona para aquela que está com baixa libido. Pois é, o problema da dosagem de testosterona é que a gente tem que saber que a testosterona, ela tem, vamos dizer, quando você dosa a testosterona, o que você está dosando, né? Porque a gente tem que saber a fisiologia da testosterona. Quando assim, o leigo pensa que quando a gente dosa uma substância, a gente está dosando um hormônio que tem ações diretas. Só que a gente tem que saber que a progesterona tem ações no receptor, a gente tem ações não genômicas e a gente tem a ação da testosterona via 5-alfa-redutase se transformando em dihidrotestosterona e via aromatase se transformando em estradiol. Então, assim, a testosterona tem muitas ações. E a gente sabe que dosar, quer dizer, ter uma ideia dessa ação é muito difícil. Então, assim, a gente quando dosa a testosterona, a gente não tem um exame bom. Né? A gente sabe que quando a gente dosa testosterona no homem, a gente já tem 30% de variação dessa testosterona. Na mulher, então, ela é péssima. Né? Então, se a gente tem uma dosagem que não é boa tecnicamente, a gente não pode fazer um exame de testosterona na mulher, porque em níveis baixos ela não vai discriminar. Então, a dosagem de testosterona, em qualquer posicionamento que foi feito no mundo, né, o nosso posicionamento, o posicionamento de todas as sociedades, né, que foi feito o ano passado, ele coloca que não se deve dosar testosterona, exceto em situações de hiperandrogenismo. Então, assim, isso eu acho que é a maior mensagem de todos os posicionamentos. Porque o que acontece? Muita gente dosa testosterona em mulheres usando pílula, em mulheres na pós-menopausa, e aí a testosterona está baixa, não porque ela esteja baixa, mas porque o exame é ruim. E aí a mulher fica, eu já estou sem libido, então a causa é essa. Né? Então, assim... quando se faz assim, essa própria a Susan Davis, né, que foi a autora desse último posicionamento, ela coloca que há uma melhora muito pouco, mesmo nessas mulheres que têm desejo sexual hipoativo, a melhora não passa de 50%. Então, se de fato fosse vamos dizer assim, uma deficiência hormonal, deveria ser 100%. Quando a gente tem hipotiroidismo, que tem deficiência de T4, e a gente trata, a gente tem uma melhora. Então, assim, a gente ainda não tem. O diagnóstico do desejo sexual hipoativo é um diagnóstico clínico. Então, a dosagem de testosterona não deve ser feita. Né? E quando dá testosterona? Quando essa mulher preenche esse critério, que é um critério baseado do DSM-5, que é um questionário onde há uma pontuação, e se a mulher tiver essa pontuação, então ela realmente preenche o critério de desejo sexual hipoativo, e aí, nessa ocasião, a gente vai prescrever testosterona, mas a gente faz um teste terapêutico. A gente usa a testosterona por 6 meses, e a gente... Aí sim, se você está usando testosterona, você tem a obrigação de dosar essa testosterona justamente para ver se a dosagem de testosterona está em níveis suprafisiológicos. E aí, com 6 meses, você vai ver se essa mulher melhorou, né? Se ela está com mais libido. Então, se essa testosterona melhorou, você pode manter essa testosterona. Só que é importante a gente saber... E isso tem que ser feito, uma colocação para paciente, que não existe até hoje nenhum laboratório que tenha tido interesse em bancar nenhum estudo acima de 2 anos.
Então, a gente não tem segurança do tratamento com testosterona a nível de segurança cardiovascular, principalmente, por mais de 2 anos. Então, assim, é uma coisa que muitos estudos ainda precisam ser feitos para a gente ter segurança de tratar essa paciente. Perfeito. E aí, assim, uma coisa que é importante a gente dizer também, que dentro da menopausa, às vezes a mulher fala, você falou um pouquinho sobre a questão de parceiro, etc., mas lembrar que o quanto que é importante a gente tratar com o estrogênio, porque muitos dos sintomas, às vezes, de falta de prazer na relação, advém da falta do efeito estrogênio no trato geniturinário. E é aí que eu vou pedir para o Ricardo falar um pouquinho do tratamento dos sintomas geniturinários, né? Exatamente o que são esses sintomas, principalmente daquela mulher que às vezes não vai poder fazer a terapia hormonal, por motivos ou vários, né? Mas a gente sabe que a gente pode melhorar a qualidade da relação sexual dessa mulher e até do conforto, se ela tem, de repente, incontinência urinária, através do tratamento dos sintomas geniturinários. Então, Ricardo, para você agora, essa parte do tratamento. Isso é importante, né, Karen? Porque essa sintomatologia geniturinária que vai, obviamente, sem o estrogênio, ocorre uma atrofia de todo o epitélio vaginal. O epitélio vaginal, que normalmente tem 3 a 4 camadas, ele passa a ficar com camada única, ou no máximo 2 camadas, bem basal. Isso faz com que toda a elasticidade, toda a rugosidade do epitélio vaginal se perca e, obviamente, sem isso, sem elasticidade, sem toda essa situação, o ato sexual fica extremamente desconfortável, às vezes muito traumático, às vezes com trauma mesmo de sangramento e corte, e isso, obviamente, não vai trazer prazer para ninguém, nem para ela e, obviamente, para o parceiro também não. Vai ser uma situação muito delicada. Então, a gente tem que colocar que a gente tem estrógenos para uso local, né, que podem ser utilizados. A gente utiliza muito promestriene, eu gosto muito do promestriene, que é um creme de ação exclusivamente local, porque a parte que de via sistêmica é desprezível, diversos trabalhos já comprovando isso, que ele não tem uma absorção sistêmica que seja comprobatória, é desprezível. Também existe o estriol, obviamente, nessa situação. Então, eu prefiro muito o uso do estrogênio para essas situações, porque ele reptiliza o epitélio vaginal, ele volta a ter um epitélio vaginal de novo, então isso é bastante favorável. Em pacientes que não querem fazer terapia hormonal, mas acrescento, às vezes a gente faz terapia hormonal e não melhora a condição local. Tem muita paciente que a gente faz ação sistêmica e, lembrando, para a dose que deve ser feita de ação sistêmica, ela é a mínima que seja suficiente para aquela paciente, né? Então, se eu faço 1 miligrama, que é uma dose adequada, pequena, que se ela é suficiente para os fogachos, para a alteração do humor, para a insônia, se ela está protegendo, traz qualidade de vida, o cabelo melhorou, a pele melhorou, tudo melhorou na vida dessa mulher, eu não tenho por que ficar aumentando, talvez para tentar buscar uma condição geniturinária. Eu posso associar um creme por via local, sem aumentar minha dose sistêmica, que obviamente aí entra num risco maior sistêmico de câncer, trombogênico e toda essa situação, eu vou para uma situação local. Então, nem todas as pacientes, tem muitas que fazem só o sistêmico e ficam bem na condição geniturinária, outras não, a gente necessita. Lembrando que não só o ressecamento vaginal, esse baixo trofismo do epitélio vaginal, também faz com que toda a situação da uretra ela perca a situação de coaptação. A gente sabe que a uretra ela não tem um esfíncter próprio. O esfíncter que vem em toda a uretra é muito decorrente de todo o trofismo do epitélio que está ao redor da uretra. Isso é fundamental para manter a continência urinária. Então, quando você perde essa coaptação, perde esse trofismo do epitélio, essas mulheres tendem a uma incontinência urinária que é bastante desagradável. Fora a mudança de flora também que acontece com essa situação de não ter estrogênio, então eu não tenho lactobacilo, é quem produz o ácido lático, que dá uma condição de proteção à vagina, então as vaginas ficam mais alcalinas, então elas têm tendência também a mais infecções, colpites, cervicites, e isso às vezes fica de repetição. Então, com o uso do estrogênio, eu melhoro o trofismo e ao redor da uretra, eu melhoro a coaptação da uretra, às vezes retiro essa paciente de uma situação de incontinência, lembrando que tem outras causas de incontinência,
eu melhoro a situação da sexualidade dela, como a Rita colocou, e eu também previno ela de infecções recorrentes na vagina. Então, é bastante importante isso. Você tem experiência com laser vaginal? Olha, que é esse laser? O laser vaginal é uma experiência extremamente interessante, tá? O que acontece? O laser, como surgiu, como ele veio da cosmética, da dermocosmética, então tudo que vem da dermocosmética, a gente fica muito com o pé atrás, que às vezes é uma situação de aproveitamento mercadológica sem respaldo científico. Então, a primeira impressão do laser, infelizmente, foi essa. Depois vieram diversos trabalhos. Eu participei de uma banca, né, de doutorado sobre laser em São Paulo, e que eu fiquei muito surpreso ali, e eu me aprofundei na tese com os resultados, num comparativo de uso de estrogênio e laser, né? E aí o laser ele mostrou uma não inferioridade ao estrogênio local, e com situações de 2 a 3 aplicações e com uma segurança de até 1 ano e meio dessas pacientes manterem o trofismo. O laser recupera realmente o epitélio vaginal, isso já tem vários trabalhos publicados, então é realmente bastante interessante e eficaz, e hoje em dia com respaldo de ciência e ainda sem eventos adversos graves, né? Tem eventos adversos locais, que pode ser uma pequena abrasão do local e tudo mais, mas não é comum. O laser, hoje em dia, ele é bastante preciso, ele atua nas células mais profundas, que são as células totipotenciais, e aí, com isso, você recupera essas células como se fossem células bastante jovens que não foram incitadas ao crescimento. O laser faz isso, porque ele penetra na profundidade e recupera o epitélio. Então, hoje é uma boa opção sem o laser, com certeza. Karen, eu acho que também é bem interessante lembrar que as pacientes com câncer, né? Que você tem indicação, às vezes, a usar hormônio, é uma terapia bem interessante, né? O laser. Exatamente. Que nem o promestrine, apesar dele não ter uma absorção sistêmica e é considerado desprezível, ele compõe na bula dele que não deve ser utilizado em paciente com câncer, né, de mama. Então, é uma situação, às vezes, difícil de utilizar, e hoje em dia o laser cobre muito bem essas pacientes também. Eu queria fazer um comentário também em relação a isso, Ricardo, que às vezes a gente para a reposição hormonal e a gente tem que lembrar essas pacientes que a medicação, quer dizer, o creme vaginal é para sempre, né? Quer dizer, se a paciente não tiver nenhum problema, e muitas vezes elas param, né? Então a gente tem que falar isso, né? E a paciente que com câncer, por exemplo, existem hidratantes, né, que obviamente não vão ter o mesmo efeito, mas pelo menos ela vai poder ter uma relação sexual sem dor, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem coisas que, enfim, dá para... Agora, eu queria te perguntar se a radiofrequência é superior ou inferior ao laser. O que acontece? Já os estudos com a radiofrequência, que o mecanismo de ação, a ideia é exatamente a mesma, tá? Sim. Só que, lógico, que o laser é um aparelho muito mais caro, a radiofrequência é infinitamente mais barato, né? É um aparelho muito mais barato. Até que hoje em dia ninguém compra laser, você aluga laser, né? Ninguém compra mais lasers, né? Você aluga. Os trabalhos com radiofrequência são muito menores do que com laser, mas o resultado e observacional, os resultados são muito bons também com a radiofrequência, tá? Os resultados são bons, mas trabalho científico mesmo que eu conheci e tudo mais, são todos feitos com laser. Trabalhos de fora e trabalhos aqui no Brasil já. O grupo do ABC Paulista tem um grupo grande que fizeram um estudo com laser e tudo mais e publicaram isso. Os resultados todos foram com laser. Mas no observacional, a radiofrequência vem mostrando também ser bastante eficaz e, obviamente, é bastante mais barata. É muito mais barata, né? Então, é interessante isso aí, sim, com certeza. Grazi, indo nessa linha do paciente que teve câncer, que de repente não pode fazer terapia hormonal, fala brevemente, porque a gente já está estourando o nosso tempo aqui, sobre o tratamento não hormonal dos fogachos. Eu acho que assim, né, como a gente pode dizer para essa mulher que é possível a gente tratá-la mesmo tendo contraindicação, né, para terapia hormonal? Não, é exatamente isso. As mulheres que têm contraindicação formal para não usar hormônio, a gente geralmente usa medicações inibidores de recaptação de serotonina, de noradrenalina, gabapentina, que são medicações até
utilizadas, assim, são antidepressivos, anticonvulsivantes, mas que também são utilizados com o objetivo de melhorar os calorões. Além dos cremes vaginais, que foram falados já, né, os hidratantes, né? Basicamente isso. Tá. E aí teve uma pergunta, fala. Tem como falar a marca, né? Não, só colocar uma coisa que a gente, como a Rita falou muito bem, a Graziela colocou, os hidratantes. Lembrar que a gente tem hidratante e lubrificante. São bem diferentes. Os lubrificantes estão no mercado há muito tempo. Tem uma marca aí que é um clássico, que virou, que nem Coca-Cola, né? Virou sinônimo de lubrificante. E eles causam ardência vaginal. Eles só servem como emoliente. Que nem a antiga vaselina, né? Que foi muito utilizada com essa intenção também de melhorar o ato sexual, mas que causa bastante desconforto aquilo suja tudo. E os lubrificantes entraram nessa onda da vaselina, mas eles causam ardor e desconforto nessas pacientes depois. Os hidratantes não, eles são ácido poliglicóicos, eles só acumulam água nas células, eles não reptilizam, o epitélio não volta para o corpo, não reptilizam a vagina, mas eles acumulam muita água. E com isso a situação da vagina fica confortável para quem não quer usar hormônio. Então essa distinção de hidratante e lubrificante é importante também. Sim. Perfeito. Grazi, no YouTube fizeram uma pergunta sobre, e aí perguntaram de novo, sobre terapia hormonal, benefício cardiovascular. Perguntaram se a mulher que tem placa em carótida, se ela pode, de repente, fazer o tratamento. Eu acho que a gente volta um pouco sobre aquele conceito que você começou a falar da janela de oportunidade. Sim. Então, por favor, responda. Então, esse tema é bem discutível, né? Houve uma mudança da visão com relação à terapia hormonal e doença cardiovascular. A gente teve um grande estudo do WHI, que foi mais ou menos em 98, em 2003, mais ou menos, saiu o resultado, ele foi interrompido por aumento de doenças cardiovasculares nas mulheres. E depois disso, de 2003, 2004 para cá, houve um grande impacto em diminuição das prescrições das terapias hormonais, né, por conta desse desfecho cardiovascular principalmente. Só que depois, com a reanálise desse estudo, foi visto, né, dividindo por faixa etária, que as mulheres mais jovens, que logo que ficaram na menopausa, começaram a terapia hormonal, elas tiveram um grande benefício até em diminuição do risco cardiovascular. E observaram também que depois desse período do WHI, que você teve uma diminuição das prescrições de terapia hormonal, você teve um aumento das doenças cardiovasculares. Então, o que a gente conclui é que se você começar precocemente o tratamento hormonal nessas mulheres, assim que elas entram na menopausa, você pode falar em prevenção cardiovascular. Né? Então, as janelas de oportunidade são o quê? São os primeiros 10 anos de diagnóstico. Você tem que iniciar a terapia nesses primeiros 10 anos, né? Depois dos 10 anos, você tem um risco aumentado de doença cardiovascular nessa mulher. Eu posso complementar? Pode, claro. Então, isso que você falou, Grazi, é bem interessante. Acho que foi 2017 que saiu esse estudo. Na verdade, o WHI foi uma desgraça, né? Quer dizer, foi o primeiro estudo randomizado, foi maravilhoso, a gente aprendeu muito, mas até hoje, né, as prescrições de reposição hormonal caíram muito, né? Então, a gente teve que fazer várias análises, depois teve estudo Cronos, teve estudo Elite, para poder começar a mostrar que, enfim, não era que outras drogas, além do estrógeno conjugado. Mas eu acho que um grande estudo foi um estudo que foi feito pelo mesmo grupo do WHI, e eles observaram durante 16 anos as mesmas pacientes, junto com o grupo controle. E aí eles mostraram que as pacientes que participaram do trial, que usaram hormônio, elas não morreram mais que as pacientes que não participaram. Então, eu acho que foi um estudo extremamente importante que mostrou, basicamente, que a reposição hormonal não mata, né? Quer dizer, que foi aquela coisa que ficou do WHI nas pacientes que fizeram estrogênio e progesterona. Então, assim, eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo absorver uma série de coisas e com esses estudos novos, com o estradiol, com progesterona natural, a gente está reavaliando essas coisas todas, né? Então, assim, eu sou extremamente fã da reposição hormonal, eu acho que, como vocês todos falaram, né? A reposição hormonal protege contra câncer de colo, protege contra diabetes,
provavelmente, a gente ainda não tem certeza, mas tudo indica que ela protege contra doença cardiovascular, osteoporose, talvez cognição, se começado cedo. Então, eu acho que, sim, a gente vai viver um terço das nossas vidas na pós-menopausa. Então, eu acho que, sim, tem que triar as mulheres que não podem, né? Perfeito. Então, assim, fica, né, se a gente for pensar em mensagens finais aqui, né, é assim, a gente começar o mais rápido possível, né, assim, o quanto antes começar, procurar especialistas, né, que estejam acostumados a tratar, individualizar o tratamento. Eu acho que sempre lembrar dos fatores de risco, então, assim, sempre buscar para que orientar essa paciente, né, que pratique atividade física, que não fume ou que interrompa o tabagismo, que ela mantenha bons hábitos alimentares e de sono, para que ela consiga entrar na menopausa uma forma mais saudável. E a gente, cabe a nós, estratificar os riscos dessa paciente para começar a terapia hormonal da menopausa. Então, assim, de repente, a gente precisa fazer exames de rastreio de risco cardiovascular, que a gente conduza, né, se ela tiver histórico familiar, se ela já tiver já foi hipertensa, por exemplo. Acho que a gente tem que individualizar dentro do histórico social dela e do que ela já tem de doença prévia, individualizar, estratificar e ver se ela seria candidata ou não. Eu acho que já foi muito bem explicado aqui o quanto a gente tem de benefícios e que a gente pode ter benefícios até mesmo quando a gente não faz ela sistêmica, mas a gente pode ter Sim. outras opções, inclusive de melhoria também da parte da sexualidade. E a gente não teve tempo de discutir, mas só lembrar que a menopausa precoce seria uma condição mais importante ainda para que a gente comece o quanto antes a terapia hormonal. Ela deve ser feita, se puder ser feita, né? Até pelo menos os 50 anos, ou seja, quando a mulher entraria na menopausa. Então, assim, os riscos de osteoporose são muito maiores, de doença cardiovascular são bem maiores quando existe a menopausa precoce, que a gente chama que seriam aquelas pacientes abaixo de 40 ou antecipada entre 40 e 45. Eu queria só fazer uma lembrança aqui, que temos outros médicos muito queridos que são do nosso ambulatório de endocrinologia feminina, né, que fundaram o nosso ambulatório. Então, eu queria mandar um beijo para a Edna, para a Amanda Taide, para o Dr. Ricardo Meirelles, que não estão aqui participando ativamente da nossa live, mas a gente sempre deve tudo a eles, a tudo que a gente sabe, eu acho que na endocrinologia feminina. Eu e a Grazi, a você, Rita, né? E tem a Amanda Laudier, que também não pôde participar, Sim, porque está de férias, está curtindo lá em algum a lugar. Verônica também, né? Agora a gente tem a Verônica e a Andressa também entrou, mas E a a Andressa. Anete já passou, Vanesca, Marcos, Fabiano, tem muita gente aí que já integrou nosso grupo, então eu queria aproveitar para mandar um beijo. A todos os nossos parceiros radiologistas, ginecologistas que estão aqui, endócrinos também. Agradecer muito a participação de vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, vamos abrir, que a gente já está com 1h20 de live, com 77 pessoas assistindo a gente, não sei quanto que tem no YouTube, então acho que foi um grande sucesso o nosso encontro. Mais alguém? Vocês querem terminar? Ricardo, Rita? Eu posso só fazer aquele comentário que você falou no início sobre o DIU, né? Que foi falado, finalizar com isso. Como a Rita colocou muito bem. O DIU medicado, né, o DIU hormonal, o DIU com levonorgestrel, no mercado é o único que a gente tem aqui. A gente agora tem um outro, mas com só dose um pouco menor e o tamanho também um pouco menor, mas a constituição é a mesma. Então, ele supre muito bem, como a Grazi também acrescentou, nessas mulheres, nessa transição menopausal, é excelente, porque um dos maiores incômodos são as situações dos escapes menstruais dessas pacientes, que obviamente elas são anovulatórias e com isso o ciclo dela ficam completamente desregulados, então é uma situação muito boa. E como a Rita já colocou muito bem, a hora que ela começa a apresentar realmente uma situação de sintomatologia da menopausa ali e você vai acrescentar o estrogênio na vida dela, você já tem uma proteção endometrial e muito mais local do que sistêmica. Então, realmente uma repercussão muito boa. E aí a gente pode fazer a situação até com mais tranquilidade, que a gente acabou não dando tempo de falar aqui, da situação da via, né, que a via transdérmica traz benefícios, comparado hoje em dia já, do que a via oral.
né? Sim. Isso é um benefício. E com a situação local de um DIU protegendo o endométrio, evitando qualquer tipo de alteração de hiperplasia nesse endométrio, a situação transdérmica fica bastante confortável para essas pacientes também. Então, acho que são situações de via de administração aí. Então, o DIU entra nessas opções de via de administração como uma opção muito boa também. Cara, Aí, aproveitando um gancho... Ai, desculpa. Fala, Gra. eu só Agora queria vamos dizer embora. Vai que estender foi tudo bem agora. proveitoso. Não vai Assim, eu acabar achei nunca. Agora não acaba mais. é só a mensagem final, assim, que eu achei que foi muito proveitosa a discussão, assim, a gente conseguiu transmitir as principais mensagens em relação a esse assunto, a esse tópico, e a nossa mensagem, acho que todos nós compartilhamos o mesmo pensamento, é que se a mulher não tiver contraindicação, a nossa tendência vai ser prescrever a terapia hormonal, né, para melhorar a qualidade de vida, já que a mulher está cada vez mais participando do mercado de trabalho e ativa, né? E sempre buscando a longevidade, né? Com todo tratamento estético. Então, assim, a terapia hormonal ela é importante. Acho que tem que ser valorizada, a gente tem que resgatar isso, entendeu? A Rosane Cooper está dizendo que a gente tem que fazer um segundo tempo, hein, gente? A Rosane Deixa Cooper só eu falou que falar tem que alguma ter coisa do um Ricardo. outro dia. Fala. Não, deixa eu falar, porque tem a ver com o libido. Ah. Ricardo, o transdérmico também é melhor do que o via oral, né? Sim. Então, porque deixa o estradiol mais livre, Exatamente. e aí, então, eu acho que aí o transdérmico realmente fecha, inclusive com a minha parte, graças. Ainda tem a vantagem também da não passagem hepática, além de você não liberar, né, todos os fatores inflamatórios que o fígado libera. Então, a repercussão cardiovascular, na dislipidemia, por exemplo, né, o perfil lipídico fica muito melhor com o transdérmico que com o oral. Então, isso é um benefício cardiovascular, porque a dislipidemia está intrinsecamente implicada no risco cardiovascular. Então, é bastante interessante. Perfeito. Doutor Elderson. Sim, uma palavrinha final assim, querido. para o endométrio. Muito obrigado. Excelente a discussão. Eu quero finalizar com o seguinte. Quando você estabelece que a paciente vai entrar num programa de reposição, o exame transvaginal também é um exame importante para estabelecer a identidade do endométrio. Qual o padrão que nós utilizamos? Utilizamos 5 milímetros de espessura para que esse endométrio, digamos, seja considerado normal. Alguém chegou um dia e disse assim, não, é melhor fechar em 4 milímetros, porque 4 milímetros teria, digamos, uma representação muito melhor. Então, 4 milímetros para os mais rigorosos, 5 milímetros para a maioria, tá bom? Esse é o limite que nós devemos encarar o endométrio como padrão de normalidade. Ainda não encontraram nenhum câncer endometrial em endométrio com limite de 4 ou menos de espessura quando avaliado através da ultrassonografia. Isso é importante. Os alunos sempre perguntam isso para a gente lá, qual valor a gente deve considerar, né? Que tem um espessamento de endométrio que a gente tem que investigar, então assim, endométrio heterogêneo. Doutora Elderson, realmente a gente vai ter que fazer uma outra live. Está todo mundo pedindo aqui muitas dúvidas nessa parte. Na verdade, assim, eu queria até já meio que convidar para quem é sócio da CEP, para quem não é e quiser se associar à CEP, que é a Associação de Ensino e Pesquisa, nós teremos dia 12 de novembro uma live sobre síndrome dos ovários policísticos, que eu vou estar junto com a Grazi, e eu espero que o doutor Ricardo Bruno também, e aguardo Rita, doutora Amanda, todo mundo que quiser participar. Falaremos sobre os guidelines de síndrome de ovários policísticos, e aí a gente pode estender para fertilidade, para risco cardiovascular. Temos outros assuntos também dentro da endocrinologia feminina e convido a todos a participarem, mas tem que ser sócio da ACEP. Então, vai ser um prazer. Vamos finalizar. Até logo tá a todos. Muito obrigada. Boa noite. Peraí, eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. Cadê o meu super ajudante aqui, o Diogo, que eu tinha pedido para ele colocar uma fotinho aqui. Deixa eu ver se ele vai conseguir. Se ele não conseguir, eu coloco. Diogo, você está aí? Deixa eu ver se ele consegue colocar aqui. Senão eu vou tentar colocar. Só para a gente lembrar do nosso... Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar, gente. Espera aí. Vou compartilhar aqui. Espera aí.
Vou botar aqui só para lembrar do nosso IED Rosinha. Aqui está um pouquinho roxo, mas lembrar do nosso IED no Outubro Rosa, que ele está esse mês todo colorido de rosa para lembrar, então, dos cuidados da prevenção do câncer de mama, todos os cuidados da mulher. Muito obrigada de coração a todos que ficaram aqui esse tempo todo, né, 1h30, todos os participantes, principalmente ao Ricardo, a Rita, doutor Ederson e Grazi. Obrigada pela parceria. Boa noite a todos, tá? Boa noite. Boa noite, Karen. Muito Tchau. obrigado pelo convite. Tchau. Obrigada, Karen. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau.